família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Sim, você não está me vendo agora. Por quê? Porque esse vídeo aqui nós vamos falar só sobre a previsão do governo sobre aquele terremoto de Nankai, Nankai Trug, tá? Como está sendo dito aqui. E a previsão de morte, como é que fala assim, de número de mortes, são de 298 mil, tá? Então é um número muito grande. Isso aí chamou a atenção, deu um rebu danado aqui no Japão. Está sendo noticiado praticamente no mundo inteiro também, tá? Só que tem muita gente falando, o governo está causando pânico, o governo está fazendo isso e aquilo. Não, isso é só uma previsão, tá? Só que as pessoas elas têm que ficar bem cientes aonde que está a maior área de risco, e é isso que eu vou trazer para você. Porque é muito fácil falar, o governo japonês está fazendo isso, isso e isso e acabou. Só que não tem, como é que se fala assim, previsão de nada, não está mostrando o prospecto de nada. Então eu vou mostrar para você, tá? Esse aqui é o mapa de risco, tá? Então você vê que as áreas em preto, que elas estão em preto aqui, são as áreas mais em risco, tanto que está a legenda aqui, ó. Todas essas áreas em risco vão ter mais de 10 mil mortes, tá? Então você vê que Shizuoka, Aichi, Mie, Wakayama, Tokushima, Koichi e Miyazaki. Porque essa parte de baixo do litoral da ilha do Japão, aqui da ilha principal, é onde está no cinturão de Nankai. Tá vendo essa mancha azul aqui? É aqui onde está o cinturão de Nankai. Só que a área de choque ele vai até mais para cima. Só que eles deram uma resumida aqui. Então você vê que na área roxa, que pega Osaka e Oita, vai de 3 mil a 10 mil, de acordo com a legenda. E eu tô mais ou menos aqui, tá? Região de Gifu. Você vê que parte de Fukui não pega nada, tá? Tranquilo. Então você vê que algumas áreas vão pegar, outras não, tá? Então você vê que essa de rosinha, claro, vai ter 1000 mortes ou menos. Essa rosinha aqui, ela vai ter já beira Shimane, lá pra cima Shimane é mais ou menos aqui, não pega, tá? Shimane tá tranquilo. Vai ter de 1000 a 3000. A roxinha de 3 mil a 10 mil, e a preta, a Aichi-ken, por exemplo, ele está com a previsão de 19 mil mortos. Shizuoka, 101 mil mortos. Kanagawa, 3.100. Osaka, 4.600. Tá? Wakayama, 19 mil. Então isso aqui é mais ou menos um prospecto que o governo fez, que o governo separou, tá certo? Aí agora eu vou passar todas as informações que eu vi, tá, em relação ao que o governo passou, em relação a isso aqui. Então vai ser praticamente o vídeo só falando sobre isso, tá certo? Espero que as pessoas, deixa eu posicionar direitinho aqui, não me xinguem, tá? Porque tem outras matérias, Só que esse aqui vai levar tempo, porque o governo ele soltou muita informação, tá? Tem bastante coisa aqui no meio. Então é isso que eu vou trazer para você. Tá. Mas vamos lá. O gabinete do governo divulgou, né, no dia 31 de março, projeções ligeiramente menores de mortes e desastres decorrentes do mega terremoto de Nankai, né, no caso do cinturão de Nankai, ou Nankai Trug, do que as calculadas há uma década. E os números continuam terríveis e muito aquém do que as metas do governo. As estimativas indicam que o terremoto potencialmente devastador, com 80% de chance de ocorrer dentro de 30 anos. Aí é aquela velha história, né? Futurologia é complicado. Porque você coloca uma margem de 30 anos, só pode acontecer muita coisa dentro de 30 anos. Ou como pode não acontecer nada também. É tenso pra caramba, né? Mas de qualquer maneira. Que resultaria aproximadamente 298 mil mortes e 2,35 milhões de desabamentos de edifícios no pior cenário. Os danos esperados e o número de mortos diminuíram apenas ligeiramente em comparação às estimativas de 10 anos atrás e continuam longe de atender os esforços de mitigação de desastres do governo. Tá? O que é mitigação? O risco ele não vai deixar de existir, só que ao mitigar você diminui o risco, mas o risco não deixa de existir.
tá? É a mesma coisa. A pessoa constrói um bruta de um edifício lá em Tóquio com o que tem de melhor anti-terremoto. Mas o risco de cair ainda existe devido a um grande terremoto. Mas ele mitigou porque ele colocou como é que se fala assim, o top de linha da questão de segurança para prédios em questão de terremotos, tá? Então, isso é só para você ter uma ideia do que é mitigação. Porque às vezes a gente fala palavras e as pessoas não sabem o que é, então ela acaba não entendendo, é tenso, né? O painel de especialistas presumiu que um terremoto de magnitude 9, tá, teve origem em uma das áreas marítimas da Baía de Suruga, na província de Shizuoka, até a costa de Ryuganada, né, na província de Miyazaki, na região de Kyushu. Então, ia pegar de Shizuoka e ia descer. Só que a parte do Nankai, ele sobe também, tá até quase lá perto de Hokkaido. O painel de especialistas presumiu que o terremoto aí descia até Ryuganada, Miyazaki, região de Kyushu. O painel também recalculou a intensidade sísmica, a altura do tsunami, que você vê que vai dar tsunami, tá? E a área potencial de inundação, usando os dados topográficos de solo mais recentes das regiões potencialmente afetadas. A estimativa foi atualizada pela primeira vez desde 2012 e 2013, quando o governo divulgou as últimas projeções. Acho que eles viram o tamanho do estrago que deu lá em Mianmar, que deu mais de 2.000 mortos. Falaram assim, vamos agilizar, vamos aproveitar a ideia aqui, vamos colocar. Porque eles sempre vinham fazendo, quem acompanha os jornais aqui no Japão, sempre via, que todo mês eles colocam, aí Nankai Chogo, nada consta, Nankai Chogo, nada consta. Aí agora esse deu o terremoto de Mianmar e agora soltaram isso aqui, bem, como é que fala assim, bem suspeito por sinal. Tá? Acho que já aproveitou a brecha e já colocou junto. As estimativas anteriores indicavam que o número de mortos seriam de 323 mil. Tá? E o número de prédios completamente destruídos chegaria a 2,386 milhões de prédios destruídos. Olha aí. O governo designou 707 cidades e vilas e aldeias, né, em Tóquio e 28 prefeituras em todo o país, incluindo as áreas do interior, como áreas que devem se tornar medidas contra o megaterremoto. Quando o governo emitiu um aviso sobre o megaterremoto pela primeira vez em agosto do ano passado. Foi disso aí que depois que sumiu o arroz, que eles falaram que deu problema no arroz por causa do terremoto Nankai. Não foi, tá? Isso aí já era um problema bem de trás. Só que o governo jogou na conta do Nankai. Nas estimativas atualizadas que foram divulgadas dessa vez, 764 municípios em Tóquio e 30 prefeituras de Fukushima a Okinawa estão no risco de intensidade sísmica de um terremoto menor que 6 ou mais forte, ou tsunami de 3 metros de altura ou mais alto. Mas você viu que naquele mapa que eu mostrei ali, não mostrava Fukushima. Mas você vê que aqui eles falam Fukushima. Por isso que eu falei que o cinturão de Nankai ele vai quase lá perto de Hokkaido. Um tsunami atingindo no máximo 34 metros de altura engoliria Kuroshio e Tosashimizu, na província de Kochi. Inundações de 30 centímetros ou mais colocarão vidas em risco. Ocorrerão em uma área total de aproximadamente 1.151,5 km² no estado de Fukushima, a província de Okinawa. Espera-se que o tsunami de 1 metro ou mais atinja a cidade de Shizuoka e Iaezu. E na província de Shizuoka, a cidade de Taiji e Kushimoto, na província de Wakayama, no mínimo 2 minutos após o terremoto. Aí tem uma série de correlações aqui, tá? Só que aí eu vou passar para a matéria da NHK, que está um pouco mais detalhada nesse ponto. Tanto que saiu na televisão também. Olha só.
で主催を務めた名古屋大学の福和信夫名誉教授から堺防災担当大臣へ手渡されました。対策に取り組んだり、例えば計画に応じて動いていただければ被害は軽減ができるということかと思います。対策が進むよう、行政としてもやれることをやっていきたいと。Vamos lá. Devido às mudanças no método, isso aqui é da NTK agora, tá? Vamos ver aqui. Para não ler o que já li da vez passada. No entanto, graças à eficácia de esforços feitos até agora, o número de vítimas será significativamente reduzido se houver mais progressos em medida como evacuação rápida e proteção contra terremotos. Enquanto isso, o número de mortes relacionadas a desastres, pessoas que morrem por adoecer enquanto vivem em abrigos de evacuação e outros locais, foi estimado pela primeira vez no pior cenário, aquele pós-destruição, tá? Pode chegar a 52 mil mortes pós-terremoto de pessoas que estão em abrigos, tá? Cerca de 13 vezes o grande terremoto do leste do Japão, tornando urgente melhorar as condições de vida dos evacuados. Observação: esta é uma estimativa nacional que pode diferir das estimativas de cada estado. Mas por que disso? Porque quando teve aquele terremoto lá em Noto, em Ishikawa, muita gente foi para os abrigos e houve mortes. Houve falecimentos. Tá? Então, por isso que eles já estão falando desse tipo de situação que pode ocorrer. Tanto que quem acompanha os jornais, principalmente a NTK, deve ter visto que todo mês praticamente está saindo relatórios sobre ainda pessoas que estão sendo declaradas falecidas, tá? Devido ao terremoto de Ishikawa, de Noto, ainda hoje. Tá? Então que eles vão lá, eles fazem o famoso cheirabeira, eles fazem investigação, não, essa pessoa é declarada tal. Aí ela é declarada como falecida devido à situação, aí nisso a família consegue ganhar uma indenização. Então acontece pra caramba. O Comitê de Investigação de Terremotos do governo estimou que cerca de 80% de chance de ocorrer o terremoto de Nankai, né, nos próximos 30 anos. Tá? A magnitude máxima é estimada em 9 e caracterizada como tremores violentos e enormes de tsunamis que afetam uma área super ampla. Aí a partir daqui tem uns dados que seria legal as pessoas prestarem atenção. Olha só. Espera-se que o tremor seja de intensidade 6 ou superior em 600 cidades, vilas e aldeias, em 24 prefeituras de Kanagawa a Kagoshima, e de intensidade 7 em 149 cidades, vilas e aldeias, em 10 prefeituras de Shizuoka a Miyazaki. Mas você já sabe que se você está no estado de Aichi, você está correndo um grande risco. Tá? Tsunamis de mais de 3 metros ou mais são esperados em 25 prefeituras de Fukushima a Okinawa. De 10 metros ou mais em 13 prefeituras de Kanto a Kyushu. Aí, no caso de Kanto e Kyushu, são regiões. Tá? Por isso que eu falo para as pessoas, procura saber qual que é a região que você mora, para você ter uma ideia se você vai ser afetado ou não. Além disso, há riscos de níveis de neve superiores a 30 metros em algumas áreas no estado de Kochi e Shizuoka. E já viu que eles estão falando até de neve, porque não sabe qual época que vai acontecer. Tá? Então eles estão jogando previsões ali. Então nada disso não é, como é que faz assim, para as pessoas se alarmarem tanto. Mas é aquela bela história que eu sempre falei. Tenha sempre seu kit, como é que fala assim, de urgência se você tiver que sair correndo. Tá? Não deixe para montar tudo de última hora, porque não dá tempo. Sempre tem a sua malinha, a sua mochilinha ali pronta, que na hora que tiver que correr, só passa a mão e leva. Tá? Eu já venho alertando isso há alguns anos. A previsão mais recente usa os mesmos modelos de tremores e tsunamis das anteriores,
Mas, ao usar dados topográficos mais realistas, a área que seria inundada é maior do que da última vez, com uma área total inundada em mais de 30 centímetros, atingindo pouco mais de 115 mil hectares, um aumento de aproximadamente 30%. Além disso, o tremor mudou algumas áreas devido à revisão dos dados de solo. Sim. Para o lado de Ishikawa ali, deu Ishikawa, Toyama também, deu problema de liquefação no solo, tá? Tanto na parte marítima como na cidade. Então, com essa parte de liquefação, o solo ficou mais instável, tá? Então a coisa ficou um pouco mais tensa nesses locais, em determinadas regiões. Mas vamos lá. O pior cenário é que o número de mortes seja 298 mil, com uma queda de apenas 8% em relação ao número anterior de 323 mil. E isso é mais comum no inverno, quando ocorre tarde da noite. Por que disso? Quem mora no Japão há mais tempo já deve ter reparado. Tá, isso eu já falei também isso em alguns outros vídeos bem mais antigos, que a recorrência de terremoto é maior no inverno. O porquê disso ninguém sabe, mas no inverno o número de terremotos é muito maior que no verão. Tá? A repartição é a seguinte: o maior número de mortes deveu-se a tsunami, com 215 mil pessoas, 73 mil devido a desabamentos de prédios e 9 mil devido a terremotos e incêndios, ao terremoto e ao incêndio. Por que o terremoto? Às vezes a pessoa está correndo na rua, cai alguma coisa de cima, né? De algum prédio, alguma coisa, bate no coco da pessoa, pé, foi para a terra do pé junto. Acontece? Pode acontecer. Tá? Vidros que estouram também dos prédios, dependendo do tremor, estoura vidro, cai lá de cima, e fura a pessoa. Acontece? Acontece. O número de mortes pelo tsunami é alto, porque as áreas de inundação do tsunami, que são a premissa das estimativas, foram generalizadas e a evacuação tardia também foi levada em consideração. Eles levaram a ideia de Fukushima. Tá? Então eles pegaram aquele tsunami que deu de Fukushima e usaram como prospecto, né? Mas, vida que se segue. Além disso, o número máximo de edifícios que foram completamente destruídos ou queimados foi de 2,35 milhões, com uma redução de apenas de 2% em relação ao número anterior, que era de 2,386 milhões. Para discutir as contramedidas, mortes relacionadas a desastres foram estimadas pela primeira vez. O número de mortes relacionadas a desastres, as pessoas que morrem devido à deterioração de sua saúde quando estão nos abrigos de evacuação, atingiu aproximadamente 3.800 no grande terremoto do leste do Japão. Então, quando deu aquele terremoto do leste do Japão, que foi aquele terremoto de Kobe, para a gente colocar um nome mais bonito para as pessoas saberem, quando houve as evacuações, as pessoas estavam no centro de evacuação, houveram 3.800 mortes ali. Porque a saúde da pessoa ia caindo e não aguentava e terra do pé junto. Né? E nos terremotos de Kumamoto e da península de Noto, o número de mortes diretas devido aos tremores e tsunamis excedeu o número de mortes. E isso se tornou um problema recorrente, tanto que até hoje, como eu falei, está saindo relatórios de mortes em relação à península de Noto. No entanto, há vários fatores que contribuem para as mortes relacionadas a desastres, e não há um método estabelecido para estimá-los. Com base nos exemplos anteriores, o grande terremoto do leste do Japão e nas prefeituras de Iwate e Miyagi, o terremoto da península de Noto, as estimativas recentes eram de que 40 a 80 pessoas morrerão para cada 10 mil evacuados. Como resultado, se um terremoto acontecesse numa noite de inverno, o número de mortes seria estimado entre 26 mil a 52 mil. Um número máximo grave, 10 vezes maior do que o do grande terremoto do leste do Japão. O número para
cada prefeitura não foi divulgado, pois não refletem as circunstâncias de cada região, mas os cálculos baseados no método da estimativa nacional chegaram à conclusão de que o número de evacuados em apenas 3 estados, no caso, estado na região de Tokai onde eu estou, tá? Shizuoka, né, que é Shizuoka, Aichi e Mie, tem Gifu também, tá? Onde são muito evacuados, aproximadamente 10 mil a 20 mil. Além disso, a última previsão leva em consideração a situação no estado de Fukushima, onde as pessoas serão forçadas a evacuar por um longo período de tempo, em uma ampla área, foram forçadas, no caso, usando as estimativas do acidente nuclear de Fukushima. Estima-se que, em um cenário mais grave, o número de pessoas afetadas em todo o país pode chegar a 136 mil evacuados. Olha que doideira. Então você vê que é muita coisa. Dadas as limitações estimativas de mortes relacionadas a desastres, o número de pessoas com alto risco de morte relacionadas a desastres e que necessitam de resposta também foi estimado. Aqueles que ainda estão nos abrigos de evacuação, os números máximos estimados em uma semana depois do desastre são 265 mil pessoas certificadas como necessitando de cuidados de enfermagem, 80 mil mulheres grávidas. Você vê que eles estão supondo até para 80 mil mulheres grávidas. É tenso? Pode ser. É um número realista? Talvez não, porque você vê que o número de, como é que se fala assim, da taxa de natalidade do Japão vem caindo ano após ano. Então isso aqui, né? E 53 mil pessoas com doenças incuráveis. Além disso, estimou-se que 155 mil pacientes não poderiam ser acomodados em instituições médicas e 120 mil pessoas que necessitam de diálise seriam afetadas por quedas de energia e escassez de água, e 6.700 pessoas que usam os ventiladores em casa seriam afetadas pela queda de energia. Esses ventiladores que eles falam é respiradores, tá? E aqui é por causa da tradução, mas são aqueles respiradores. Em particular, no caso do grande terremoto, os danos seriam generalizados e essas pessoas não conseguiriam receber apoio adequado, o que poderia levar a um aumento de mortes relacionadas ao desastre. Por esse motivo, além de trabalhar regularmente para tornar as clínicas locais e asilos resistentes a terremotos, é necessário ter um sistema em funcionamento dentro e fora dos abrigos de evacuação para enviar rapidamente enfermeiros de saúde pública e equipes de assistência social em desastres, com a sigla DWAT, bem como as medidas para fornecer suporte rapidamente, como cozinhas comunitárias e banheiros. Quem viu aquele terremoto de Noto, você viu a zona que foi, esse negócio de cozinha comunitária. Muita gente querendo entregar as coisas lá, as prefeituras não recebendo as doações, porque cada um determinou uma forma de fazer. Muitos brasileiros xingando os japoneses, coisa desnecessária, né? Por quê? Japonês, você está puxando o saco dos japoneses. Não, foi emitido um alerta na época. A forma que deveria fazer a doação. Eu trouxe isso para o canal. Eu fui muito xingado nessa época também. Mas eu trouxe, porque a prefeitura emitiu, os estados emitiram. Está aqui. Eu trouxe, né? Eu relatei aqui no canal que era para as pessoas terem noção. Tanto que eu gravei um vídeo falando sobre isso depois. Foi um auê, tá? Mas é aquela bela história. As pessoas só querem fazer as coisas do jeito dela. Não aceita de outra forma. Se não for da forma que ela quer, é todo mundo errado, é todo mundo burro, é todo mundo jegue, é todo mundo gado e assim vai. É tenso, mas existem regras. O Japão tem essas regras porque eles já passaram por várias catástrofes. Então eles foram aprendendo com as catástrofes.
Então, em vez de fazer uma coisa assim muito zoada, vamos tentar, como é que fala assim, padronizar a coisa, para que não falte as coisas para as pessoas. Tanto que eles estavam falando, quer doar capurame, por exemplo, doa de caixa fechada, porque a gente já sabe que tá dentro da data de validade, a gente vai separar e outras coisas. Porque tem gente que vai lá, leva um tubo de pasta de dente, o outro leva uma escova de dente, o outro leva 2 calcinhas, o outro leva 5 absorventes. Eles vão pegar aquele monte de coisa bará, a gente fala assim, bará assim, tudo separado. Eles vão falar assim, meu, o que eu vou fazer com esse tanto de coisa? Por isso que eles estão falando, quer doar, doa fardos de água, porque tem muita gente precisando, querendo água. Então dá para montar os kits, porque ali não era só para o centro de evacuação, as pessoas da cidade também que estavam destruídas iam lá para pegar, como é que fala assim, a cesta básica que eles montavam. Só que tem gente que ainda não entendeu esse tipo de coisa na época e xingou bastante. Eu não vou doar mais não, que japonês é ingrato, que o caralho é 4, desculpa o termo, mas foi um xingatório danado, tá? Sem tentar levar em consideração o caos que estava na situação, que não era só o centro de evacuação, pessoas na cidade também precisavam da cesta básica, e não dava para montar uma cesta básica de qualquer jeito para o povo. Porque você vê que o Japão aqui, é o país das regras. Eles têm regra para tudo. Então se não seguir o livrinho de regras, dá confusão, dependendo da situação. Só que nessa situação deveria não seguir a regra, ser um pouco mais flexível, sim. Mas os caras de determinados locais são rígidos. Tem locais que passa, tem locais que não. É igual nas fábricas. Tem fábricas que tem o 5S ali, que são um pouco mais flexíveis. Tem fábricas que não. Tem fábricas que eles obrigam a pessoa a fazer o Taiso lá, né? Hit, Nissan, todo dia. Tem fábrica que não, toca a musiquinha, tá todo mundo conversando, tá lá, tá. Aí na hora que dá a hora da reunião, reúne todo mundo. E aí? Tá? Quem que tá certo, quem que tá errado? Mas vamos lá. O recálculo dos danos estimados à vida cotidiana, à economia, também revelou os números de evacuados pode chegar a 12,3 milhões de pessoas em uma semana após o terremoto, o que equivale a 10% da população total. Se é 10%, já dá para você ter uma ideia, que é 123 milhões, tá? O número de japoneses estimados, a população aqui no Japão. E os dados econômicos os danos econômicos chegariam a mais de 270 trilhões de ienes, mais do que o dobro do orçamento nacional. Então você já sabe que se é mais do que o dobro, dá para você fazer o cálculo de quanto o Japão tem de orçamento por ano, tá? Destacando o sério impacto que seria sentido em todo o Japão. Devido aos danos em casas e linhas de transporte, o número de evacuados foi maior uma semana após o terremoto, atingindo o pico de 2,3 milhões de pessoas. Estima-se que 6,5 milhões de pessoas se abrigariam em abrigos de evacuação e 5,8 milhões de pessoas se abrigariam em locais diferentes dos abrigos de evacuação. Sim. Tanto que no caso de Noto, eu trouxe aqui no canal também, por isso que eu falo para você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal, tá? Idosos estavam sendo colocados em estufas, porque não tinha espaço nos abrigos. Eu fui chamado de mentiroso aqui, o Caramba 4, aqui no canal também, por causa disso, de eu trazer isso. Mas eu trouxe imagens, coloquei ali as imagens assim, dos idosos dentro das estufas e etc, porque, né, não tinha lugar para eles, ou era estufa ou era nada. Então onde que deu para colocar eles era aquilo ali, tá? Por isso que as pessoas elas têm que ser flexíveis na situação, até na cabeça, porque não deu por aqui, vai por ali, né? Não é falar assim, se não tem lugar para mim, eu não vou para estufa, não, que não sei o que. Você vai, então vai ficar no relento. Tanto que teve estrangeiros,
né, como é que se fala assim, que não conseguiam abrigos no centro de evacuação, falaram que estava cheio. Aí entra-se a dúvida se era questão de Nihongo, tá? Que eles não entenderam ou que realmente não tinha lugar mesmo, etc. Mas de qualquer maneira, eles não conseguiram o lugar no espaço de evacuação. Aí mostraram eles no relento. Um puta fio, porque quando deu o negócio de Noto foi bem na virada do ano. E tava nevando. Os caras de bermuda. Bermuda, camiseta, porque na hora que deu o terremoto saíram correndo do jeito que dava. Não deu tempo de colocar um casaco, colocar uma calça, um sapato. Dependendo. Saíram correndo da forma que dá. Então foi tenso pra caramba. Por isso que eu falo pra você. Sempre deixa a sua malinha pronta, que na hora que você tiver que sair correndo, você só passa a mão na malinha e corre. Porque muita gente foi desesperada e ficou depois no relento. E sem casaco, sem nada. Aí começaram a aparecer pessoas dando doação. Eles começaram a se... Como é que se fala? Se aquecer um pouco melhor. Mas foi tenso pra caramba, tá? Quem acompanhou ali. Quem acompanhou o canal aqui também, que eu trouxe. Tá? Mesmo daqui um mês em relação ao terremoto, espera-se que o número de evacuados chegue ao máximo 12 milhões. O que significa que a evacuação em larga escala e prolongada provavelmente continuará, sim. Porque você vê que o de Noto foi mais de um ano. Já tem mais de um ano que ele tem a moto de Noto. E até hoje não. Até um mês atrás, ainda tinha pessoas que estavam na fila para centros de evacuação. No caso assim, não é centro de evacuação, era moradias provisórias. Aí depois disso, eles pararam de dar notícia. Aí eu não vi o que deu disso. Aí eles falaram que eles iam começar a cortar o centro de evacuação. Então aquelas pessoas que estavam no centro de evacuação, grandes provavelmente foram relocadas para moradias temporárias. Só que ó quanto tempo se passou? Mais de um ano. Isso. E aqui eles estão falando questão de um mês. Em um mês para 12 milhões não vai fazer nem cócega. Esse prospecto deles está totalmente errado. Se levar em conta do que aconteceu em Noto. Quem acompanhou ali na parte de Ishikawa, tá? Mas vamos lá. Mesmo daqui a um mês, espera-se que o número de evacuados chegue no máximo a 12 milhões, o que significa que a evacuação de larga escala e prolongada provavelmente continuará. A estimativa anterior para 2013, no caso que foi de 2013, mostrou um aumento de quase 30%, no caso 29%, para 9,5 milhões de pessoas uma semana depois. Isso ocorreu devido a fatores como a expansão da área de inundação por causa do tsunami, considerações adicionais sobre efeitos da queda de energia e uma configuração baseada em dados de desastres anteriores, que sugeriam que mais pessoas seriam evacuadas de edifícios parcialmente destruídos. É aquilo que eu falo. Eles pegaram as previsões, o que aconteceu lá em Fukushima, né? Porque foi o mais recente. Então eles pegaram aquele ali e se basearam naquilo. Aí depois teve esse terremoto de Ishikawa. Então eles foram juntando tudo, tá? Mas esse prospecto eles soltaram meio que nas coxas, porque você viu que deu aquele terremoto de Myanmar e logo depois já saiu isso. Esse troço está muito estranho. Acho que já aproveitaram o pânico que já estava e já jogaram isso aqui, né, já para meio que cortina de fumaça, para poder dar uma abafada. Abafada assim, para não dar tanto impacto. Mas ainda assim está saindo notícia no mundo inteiro, tá? Por isso que eu resolvi soltar esse daqui dessa forma, já que é para poder realmente mostrar os dados que o governo está soltando, né? E eu colocar aqui também o que eu já vivi aqui, do que eu passei, tá? Já junto com as informações, já para ter uma noção realmente se a coisa é assim ou assado, né? De acordo com o que eu vivi aqui, tá? À medida que muitas pessoas se abrigam em centros de evacuação, os suprimentos de emergência do governo e das famílias estão acabando. E a escassez de água e alimentos deve se tornar séria. A escassez de alimentos foi estimada em no máximo de 19,9 milhões de refeições no total de 3 dias seguintes ao terremoto. E a escassez de água potável
foi estimada de no máximo 43,7 milhões de litros em 3 dias. Por isso que eu já gravei 2 vídeos no canal falando sobre filtros. E tem aqueles filtros que dá para você carregar, aquelas parece pet bottle, aquelas garrafas pet que tem filtro. Eu tenho em casa, já mostrei que eu uso, tá? Eu tenho filtros da Brita também, filtros grandes. Por isso que é importante você ter filtro, porque se der um problema de abastecimento dessa forma, você consegue no rio pegar uma água e tomar ela filtrada, porque você tem um filtro. Quem não tiver vai se lascar. Por isso que tem que tomar muito cuidado. Foi igual no caso de Noto ali. A água para o povo chegar para tomar banho, etc., demorou dias até eles conseguirem fazer alguma coisa, porque eu relatei aqui no canal. Então tem muita coisa assim que... Mas era tempo do Kishida, né? Tudo com Kishida era um pouco mais lento. Eu não sei porquê, não sei o que tinha no governo Kishida, que ele era tudo um pouco mais lento. Só que o Kishida ele tinha feito algo muito errado, e eu havia comentado isso. O que era? Ele gastou uma parte da verba que era designada para desastres. Ele usou para fazer, como é que eu falo assim, não digo campanha eleitoreira, tá? Mas para poder promover os planos de governo que ele queria. Então ele usou uma parte daquela verba para desastres, que foi mais da metade. E nisso o Japão praticamente assim ficou sem essa verba para desastre. Ele achou que não fosse acontecer nada de desastre natural naquele ano que ele estava. E aconteceu muito pelo contrário, aconteceu foi logo 2. Então praticamente ele já estava sem verba no caixa quando aconteceu o de Ishikawa. E nisso ele já se lascou, né? Mas de qualquer maneira, então você vê que ali parecia até castigo no caso, parecia até karma mesmo, que bateu no Kishida ali na época, né? Mas vamos lá. Os danos econômicos também são enormes. Espera-se que o impacto de infraestrutura e nos serviços de saúde de uma região com uma enorme zona econômica seja enorme e duradoura, tornando o desastre muito pior do que qualquer desastre anterior. Os danos diretos a edifícios e instalações serão maiores, totalizando 224,9 trilhões de ienes. O impacto dos funcionários em empresas afetadas à produtividade reduziria, e a produtividade reduzida foram somados, e o total chega a 270,3 trilhões de ienes. Isso representa um aumento de cerca de 26% em relação aos 214 trilhões de ienes anteriores, e mais do que o dobro do orçamento nacional. Além disso, se somarmos o impacto nas interrupções em estradas, ferrovias, portos e outros transportes, o total deve chegar a mais de 292 trilhões de ienes. É muita coisa. Se um terremoto ocorrer sem medidas prévias, como criação de um plano de continuidade de negócios BCP, sejam tomadas por impacto prolongado, há um risco de que as funções de produção sejam transferidas para o exterior, levando um declínio na competitividade internacional. Isso é óbvio. Isso é óbvio que vai acontecer. Porque se der um terremoto dessa magnitude, é metade do Japão, vocês viram no mapa. É metade do Japão que vai ser varrido. Como é que metade do Japão vai produzir para suprir a outra metade? Não dá conta, tá? E ainda mais tendo que vender, né, para o exterior. Não dá. Não vai ter competitividade. Isso é fato. E vai ter muita gente desabrigada, muita gente passando fome. Por isso que eu sempre falo, evite ostentação, ajunte dinheiro. Tá? Se não quer ajuntar, pelo menos invista esse dinheiro. Porque se der na hora do vamos ver, como você tem um dinheiro investido, ou você fica ganhando... Opa, alarme aqui. Ou você fica ganhando, como é que se diz? Os rendimentos, quem tem condições. Quem não tiver condições vai ter que vender as ações ou o que foi investido ali para ter a grana. Mas pelo menos tem algo já juntado. Melhor do que de não ter nada. Por isso que eu falo para as pessoas que dependendo,
Meu, ajunta essa grana. Ou se não quer juntar, investe. Tá? Deixa o dinheiro investido lá. Com aplicações de liquidez rápida. Porque se você precisar de um dinheiro, dependendo, aplicações de liquidez rápida, você consegue esse dinheiro rápido. Né? Diferentemente do que você tem que esperar, dependendo, liquidez de 3 dias, 5 dias, 10 dias, 15 dias. Porque tem aplicações que levam esse tempo de liquidez. Até 15 dias, dependendo ou mais. Então tem que tomar cuidado pra caramba, tá? Com isso. Os impactos na linha de vida. O que isso quer dizer? Estima-se que as quedas de energia afetarão 29,5 milhões de lares em 40 prefeituras, excluindo o norte do Japão. Se você levar em conta que o Japão tem 47 prefeituras, no caso 47 estados, 40 serão afetados, você já sabe, né? Praticamente quase todo o Japão. Destes, o número aumentou em quase 9%, pois leva em conta os danos das usinas de energia, além dos danos da rede elétrica. Mesmo uma semana após o terremoto, apenas com um número limitado de usinas termoelétricas, conseguiu retomar as operações e as quedas de energia continuam afetando 1,3 milhão de residências. Estimativa, tá? Se a recuperação da demanda por eletricidade exceder a oferta, as solicitações para conservar a eletricidade e cortes de energia planejados podem ser implementados mesmo em áreas que não estão sofrendo cortes de energia. Aí entra aquela ideia, a casa que é totalmente aldenca, que tiver placas de energia solar, ela vai dar risada até aqui. Porque ela não vai ter problemas de energia, tá? Então você vê que às vezes tem certos investimentos que a pessoa faz aqui no Japão que podem salvar ela de uma grande enrascada. Placas de energia solar é uma delas. Danos em encanamentos, estações de purificação de água e estações de tratamento de esgoto significam que a água encanada e os banheiros ficarão inutilizáveis. O número de pessoas afetadas pelo corte no fornecimento de água no dia seguinte ao terremoto é estimado em 36,9 trilhões de pessoas em 40 estados, ou cerca de 30% do Japão. Embora o trabalho de restauração esteja progredindo, estima-se que 4,6 milhões de pessoas ainda serão afetadas por falta de água na diferença de um mês. É muito mais, tá? Porque em Noto eles levaram vários meses para fazer, como é que fala assim, essa parte de água. Você já imaginou? 1/3 do Japão, questão de um mês, eles vão conseguir religar água para todo mundo, mas nem de longe. Tá? Por isso que eu falo, tem que tomar um cuidado pra caramba. Imediatamente após o terremoto, os sistemas de esgoto ficarão disponíveis para 35,7 milhões de pessoas em 40 estados. Embora tenha havido um progresso na construção de instalações de abastecimento de água e esgoto resistente a terremotos, os danos máximos aumentaram em cerca de 10% devido a fatores como expansão das áreas inundadas. E vocês viram que ultimamente os canos de esgoto do Japão estão tudo podre. Tanto que eles estão correndo para trocar tudo isso. Agora, já saiu uma política para isso. Tanto que vocês viram que caiu um caminhãozinho lá, o motorista sumiu, ninguém sabe o que deu do motorista, no cano de esgoto ali, ninguém sabe o que deu dele. Tá? Por causa desse tipo de coisa. Então você vê que os canos já estão bem antigos, bem podres, assim. Então umas coisas assim bem intensos, tá? Parte de telefone e internet. Danos a postes e cabos e equipamentos de comunicação terão efeitos generalizados em telefones celulares, linha fixa e internet. Áreas que sofreram grandes danos, 90% das pessoas não poderão fazer ligações em telefones fixos. Imediatamente após o terremoto, será difícil fazer a maioria das chamadas de celulares, sim, por causa das antenas. Mas ainda assim, se você tiver um telefone celular ou um pocket Wi-Fi, é melhor, né, do que a parte de linha, tá? Parte de linha, na hora que der um problema desse, ó, já era.
Os efeitos generalizados da queda de energia nas estações base serão resolvidos em poucos dias, mas as áreas que sofrem grandes danos acredita-se que pode levar até 7 semanas, tá, para que os efeitos sejam resolvidos. Então, praticamente quase 2 meses. Se levar em conta que um mês tem 4 semanas, né, 1 mês e meio ali. Tá? Aqui eles estão colocando uma série de tabelas, né, bem densas, por sinal, que se eu mostrar para vocês aqui, vocês vão até assustar. Acho que eu vou mostrar para vocês aqui. Pera aí, só um minuto. Ajeitar aqui as coisas aqui. Se preparem. Tararam, tararam. Ah, tabela. Né? Aí aqui tá falando, tá vendo estados, Fukui, tá vendo estados aqui do Japão. A área, você viu que naquele outro mapa ele só ia mais ou menos aqui. Você vê que agora ele vai subindo, né? Que é tudo a área que vai ser atingida. Né? Aí tem o tamanho do, como é que se fala, dos tsunamis, né? As ideias. Aí tem as cidades, estado, né? Fukushima e Tóquio, Kanagawa e outros aqui, né? Nagoya, aí, ó, 5 metros. Se não estou enganado, isso aqui é Tsu, 6 metros. Tahara, Aichi, 22 metros. Osaka, aí, ó. Olha o tanto de local que vai ser afetado. Hiroshima, Yamaguchi, Okayama, Matsuyama. Ai, o sono. Então deu para você ter uma ideia do tamanho da extensão, do tamanho do estrago, tá? Da previsão do governo japonês. Mas lembrando, isso aqui é uma previsão, tá? Tanto que só para finalizar aqui, prevê-se que o grande terremoto de Nankai ocorra ao longo do vale de Nankai, né? No caso assim, o cinturão ali, onde a placa oceânica afunda da Baía de Suruga até a província, da Baía de Suruga, em Shizuoka, até o mar de Ryuganada, em Kyushu. De acordo com o gabinete, isso aqui no caso dessa previsão, tá? De acordo com o gabinete do governo, né, a Agência Meteorológica do Japão, grandes terremotos ocorreram repetidamente nos limites das placas ao longo do Vale de Nankai, em intervalos de aproximadamente entre 100 a 150 anos. Então você vê que de tempos de entre 100 e 150 anos ocorrem esses terremotos, tá? Então isso aqui não é viagem da cabeça do governo japonês, porque já tem um prospecto para isso. Porque você vê que a cada 100 a 150 anos ocorrem repetidamente, né? Grandes terremotos ocorrem repetidamente nos limites das placas ao longo do Nankai, em intervalo de aproximadamente de 100 a 150 anos. Olha aí. O Comitê de Investigação de Terremotos declarou que há cerca de 80% de chance de ocorrer um grande terremoto na magnitude de 8 a 9 nos próximos 30 anos. Por que as expectativas do pior cenário não diminuíram mesmo depois de 10 anos? Já se passaram mais de 10 anos desde que o pior cenário foi estimado, resultando em 323 mil mortes
e mais de 2,38 milhões de prédios totalmente destruídos ou queimados. Tá? Isso aí é a última estimativa. Você vê que agora caiu para 298. Apesar das medidas implementadas em várias regiões, o pior cenário de danos não foi reduzido significativamente. O pano de fundo para isso que se supôs que a evacuação em casos de tsunami seria adiada. Adiada, assim, no caso, assim, as pessoas demorariam para fazer a evacuação em caso de tsunami. Isso ia matar um monte. E os dados usados para estimar os danos mudaram. Por quê? Eles usaram os dados de Fukushima ali, muita gente demorou para fazer a evacuação. E nisso deu o problema que deu, então eles mudaram, né, as perspectivas por causa disso. Aí eles falaram um pouco aqui, né, do terremoto de Myanmar, né. O grande terremoto que atingiu Myanmar causou grandes danos à Tailândia a mais de 1.000 quilômetros de distância. E uma das causas citadas é o movimento sísmico de longo período. O terremoto tem um longo período e sacode lentamente arranha-céus e outros edifícios, mas o tremor não diminuiu facilmente, mesmo se você se afastar do epicentro. Espera-se que o grande terremoto de Nankai tenha um grande impacto nas cidades principais do Japão. Então você vê que eles fizeram uma correlação com o de Myanmar com esse do Nankai. Por isso que eu falei, esse relatório saiu muito rápido, teve esse problema de Myanmar e já soltaram como é que se fala, esse relatório. Então acho que para poder já diminuir um pouco a intensidade, porque já está todo mundo naquela comoção de Myanmar ali, e isso daqui não ia impactar tanto, eles acharam, né? Mas como é que se fala? Impactou, tanto que teve até agora mais de 2.000 mortos em Myanmar, ali, Myanmar, Tailândia. Então nós temos que ficar espertos, sim. Então eu estou trazendo tudo isso para você, já para você ficar ciente da situação como é que está e evitar certos pânicos, e evitar certos xingamentos, tá? Porque não sou eu que estou falando, estou trazendo os dados das televisões japonesas, de um jornal japonês, tá? E da televisão japonesa, no caso da NHK, que é a televisão estatal do governo japonês. Tá? Se a televisão estatal do governo japonês está soltando isso, você já sabe, porque é notícia oficial. Por mais que tem pessoas que não aceitam isso. Ixi, né, recebi como é que fala assim, mensagem falando, não, japonês, você não tem que acreditar em muita coisa não, os caras estão bem, você que está aí tentando passar alarde, que não sei o quê. Não, é geopolítica. Porque baseado em geopolítica já dá para você ter uma ideia do que você pode fazer ou não, do que você deve aplicar ou não, tá? Por isso que estudar geopolítica é muito importante. Por mais que determinadas pessoas não acreditem em determinadas coisas, mas é o que é, né? Igual teve uma pessoa, não, deixa pra lá, melhor não, porque senão isso vai levar meia hora de vídeo e eu não quero acrescentar mais meia hora de vídeo, tá? Para poder explicar essa situação que endividamento público é diferente de inflação, tá? Não, tem gente que não aceita, mas é o que é, tá? Tanto que é aquela velha história, dependendo da situação do endividamento público, tá longe de gerar uma inflação ali, tá? Só que a inflação ela vai gerar dependendo do endividamento público. E é isso que, como é que fala assim, essa correlação que muita gente ainda não entendeu, tá? Mas tem que tomar cuidado. Quem sabe um dia eu gravo um vídeo explicando melhor sobre isso. Mas de qualquer maneira, já dá para você ter uma ideia que isso aqui pode acontecer daqui a 1 minuto, como daqui a 30 anos, como eles falaram. Mas de qualquer maneira, já está ciente. Todos os meses sai relatórios falando, aqui no Japão sai todos os meses, né? O governo japonês solta, houve alguma mudança no Nankai? Não houve mudança, tá? Eles soltam, tá? Eu só não solto aqui no canal porque é desnecessário, tá? Porque geralmente solta assim, não houve mudança. Então eu vou colocar aqui, Nankai Trogo, não houve mudança, desnecessário, tá? Desculpa, o nariz está coçando por causa do cafum, tá? O cafum tá pegando, a umidade do ar tá baixa, então isso tá me detonando, tá?
Tenho tomado remédio, mas tem hora que não é nem o remédio suficiente. Agora a parte nasal tá melhor. Mas de qualquer maneira. Aí teve um doido falando assim, você fica aí no vídeo e só tá comendo catarro. Você é doido, pô. Tá comendo catarro. Uns caras bem doidos, tô limpando o nariz, pô. Mas você vê que tem gente que faz as coisas de propósito que pra tirar a gente do sério, né? Mas não consegui, eu dei risada, né? Me excluí o cara do canal, mas eu dei risada. Então já dá pra você ter uma ideia que existe esse prospecto. Então se você tá na cidade, naquelas cidades que eu mostrei no mapa ali no início do vídeo, naquelas regiões pretas, tome cuidado. Tome cuidado. Tenha a sua sacolinha, tá, de emergência pronta para você precisar de correr. Porque você vê que são cidades ali com mais de 10 mil mortos. A perspectiva deles. Tá? Principalmente se você morar naquela parte de arte ali, né, Toyohashi, que já fica mais perto do litoral. Dependendo do tsunami, dependendo da forma, vai pegar. Tahara, então, Tahara vai ficar debaixo d'água. Então, se você morar para aquela região, alguma outra coisa assim, dependendo, se você tiver um certo medo ou quiser meio que se prevenir de certas coisas, é melhor já trocar de região. Então, por isso que eu quis trazer por região, já para você ter uma ideia do que vai acontecer. Tá? E sem grandes alardes. E pelo amor de Deus, não me xingue, tá? Porque isso aqui são coisas que saíram na televisão japonesa, no jornal japonês, e eu trouxe para você. Então a culpa não é minha. Só estou te informando, tá certo? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para receber as notificações de vídeo aqui do canal, tá certo? E vou ficando por aqui e Maido!